Olá, eu sou o Paulo Roberto e eu estou aqui apresentando um tutorial, um curso, né, de desenvolvimento de front-end web, mas nós ainda estamos, né, nos fundamentos, né? Nós falamos já da arquitetura básica do computador, o que que é um computador, o que que é a internet, a arquitetura básica da internet, nos dois vídeos anteriores, e agora a gente vai se focar especificamente na arquitetura cliente-servidor. O vídeo anterior ele foi um pouco lento, ele foi aproximadamente meia hora. Eu não gostei desse formato, então eu vou tentar ser um pouco mais compacto nesse vídeo para a gente ter vídeos mais curtos que não sejam tão cansativos, né? Agora vamos voltar ao conteúdo, né? Vamos dar uma olhada no nosso roteiro aqui, no roteiro do nosso curso, e a gente já discutiu o computador e a estrutura da internet. E agora a gente vai falar da arquitetura servidor-cliente ou cliente-servidor, né? Que é a principal arquitetura de sistemas de rede que nós temos hoje em dia. Existem outras arquiteturas, a arquitetura peer-to-peer, arquiteturas de broadcast, arquitetura em que você tem um serviço central que empurra dados para serviços subsidiários. Existem diversas arquiteturas de sistemas de rede, mas a arquitetura cliente-servidor é claramente a mais importante delas. E a internet, no geral, principalmente a parte web, né, a parte dos navegadores, funciona fundamentalmente na arquitetura cliente-servidor. Então é bom a gente entender essa arquitetura. Para a gente entender essa arquitetura, vamos voltar para a nossa lousa. Então, vamos imaginar o nosso computador ou o nosso equipamento aqui. Lembrando que um celular é um computador, um tablet é um computador, às vezes até uma geladeira é um computador. Né? Os computadores hoje eles estão muito disseminados. Então, nós temos o nosso computador aqui. Esse computador ele tem uma interface de entrada e saída, que é uma interface de rede. Essa interface pode ser física, né? Aquele famoso cabo azul, né? A rede Ethernet, né? Ou pode ser uma anteninha aqui, ó, uma anteninha de Wi-Fi, que é o mais comum. E essa rede aqui, esse computador, esse equipamento vai ter o quê? Um endereço IP. Endereço IP. E aí ele vai estar ligado a um barramento, que é o nosso switch, que nas nossas casas são os nossos roteadores de internet, roteadores de internet, que ele pode se comunicar aqui via Wi-Fi, ele se comunica aqui, e isso aqui já define uma rede de computadores. Esse switch liga a gente numa rede maior. Então eu vou ter um outro switch aqui. E essa rede maior tem um conjunto de computadores aqui dentro, cada um com seu endereço IP. Uma característica muito importante dessa arquitetura de rede é que esse endereço IP aqui, dentro dessa rede aqui, ele pode não ser visível para os computadores que estão aqui. Porque essa ponte aqui, ela é o chamado gateway, certo? E esse gateway pode mascarar esses endereços IPs para quem aqui está fora, isso é muito importante para a segurança de rede. Então, esse IP mascarado, ele é conhecido como um IP privado ou um IP inválido. E esse IP aqui, suponhamos que essa máquina aqui tenha um endereço público, ele é um IP válido. E em qualquer lugar na internet, ele pode ser visto. Então, para esse computador aqui ver o que esse computador aqui faz, basta ele saber um endereço IP. E aí, aqui dentro desse computador, vamos ampliar isso aqui. Isso aqui é um computador.
A gente tem um software aqui que ele presta um serviço em uma determinada porta. O que é essa porta? Essa porta é uma abstração. É uma abstração do protocolo de redes, né, que é o TCP/IP, que eu apresentei no vídeo anterior. E esse computador aqui, conhecendo o IP dessa máquina e conhecendo a porta, ele pode requisitar um serviço que vai correr aqui tudo até chegar aqui. E esse cara que vai responder esse serviço através de uma conexão. Essa aqui é a nossa rede servidora. Esse aqui é o nosso computador servidor. E esse cara aqui, ó, é o nosso computador cliente. O computador cliente precisa saber previamente quem é o computador servidor. Então, a ordem é o seguinte: quem é o cliente? O cliente é quem sabe previamente quem é o servidor. Então, ele sabe previamente do servidor. E o servidor, ele recebe a requisição do serviço pelo cliente. Então, essa estrutura de comunicação, ela gera uma certa dinâmica que a gente não precisa ver dessa forma, com essa complexidade toda, porque isso aqui é a estrutura física do que é o computador cliente, a rede servidora e o computador servidor. Muitas vezes, esse computador cliente, ele não sabe quem é o computador servidor. Eles têm o endereço desse cara aqui. E esse cara aqui é que sabe quem vai servir, quem vai oferecer o serviço. Por isso que a gente fala de rede servidora. Para esse cara aqui, o cliente, ele não sabe exatamente quem é o computador servidor. Ele está lá, mas ele não sabe exatamente. Quem sabe é o switch que gerencia a rede. Então a gente tem uma rede servidora. E aí dentro dessa rede servidora a gente tem um computador servidor, mas algumas vezes esse cara aqui, ó, o computador servidor, ele sabe quem é a máquina, o computador. Aliás, esse aqui é o computador cliente, desculpa. O computador cliente sabe quem é o computador servidor e ele se comunica diretamente. E isso aqui, ó, essa estrutura toda que eu estou apresentando aqui, ela pode ser representada de uma forma mais simples se a gente não se preocupar com a estrutura física dessa arquitetura. A gente se preocupa apenas com a estrutura lógica, que a gente tem aqui o cliente. O cliente, ele sabe quem é o servidor. Ele sabe quem é esse cara aqui, quem é o servidor. Esse servidor, ele tem um endereço IP e ele tem uma porta. De posse dessas informações, o cliente abre uma conexão com o servidor e o servidor aceita essa comunicação, essa conexão e estabelece comunicação e eles trocam aqui pacotes de dados. Existe uma impressão, principalmente para quem está começando a trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, que o servidor é o cara que faz o processamento pesado. Isso não é necessariamente verdade. O servidor é aquele cara que o cliente ativamente se conecta. Então, o cliente, ele é a ponta ativa da conexão. E o servidor é a ponta passiva da conexão. E uma característica também importante do servidor é que o servidor pode receber
requisições de diversos clientes. Eu posso ter um cliente 1 aqui e eu posso ter um cliente 2 aqui, que ele tem essas informações aqui de quem é o endereço e a porta do servidor, ele faz essa conexão e, se essa conexão for aceita, estabelece comunicação. E aí eu tenho 2 clientes nesse servidor. E aí eu posso ter 3 clientes nesse servidor, se comunicando com esse servidor. Eu posso ter 4 clientes se conectando com esse servidor. E assim vai. A única coisa que todos esses clientes precisam ter é o conhecimento do endereço IP e da porta de comunicação. E aí fica aquela pergunta: o que isso tem a ver com o desenvolvimento web? O que isso tem a ver com o navegador e com o desenvolvimento de front-end, o desenvolvimento de interfaces web? Só que isso é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo. Obrigado.